Fala pessoal, boa noite, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, vamos dar continuidade então ao período joanino, beleza? Esse período joanino, esse momento em que a família real esteve no Brasil, então entre 1808 e 1821. Como eu falei para vocês aí, o Dom João e toda a corte aqui no Brasil transformaram o Brasil, principalmente o Rio de Janeiro, né? Buscaram transformar o Rio de Janeiro, mudar, transformar, mostrar o Rio de Janeiro para o mundo, certo? Por quê? Porque era o lugar da corte. Então é isso que a gente viu aí nos vídeos passados aí, principalmente no segundo vídeo, na parte 2, tá? Pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho de algumas questões aí que envolveram a política externa aí desse período do Dom João, para a gente encerrar e falar um pouco do porquê que ele voltou, que o Dom João VI, né, teve que voltar para Portugal aí, beleza? Bom, pessoal, é o seguinte, né? Então a gente sabe aí, né, que assim a França, aquela grande potência comandada pelo Napoleão Bonaparte, conquistou ali várias regiões da Europa continental, transformando-as em protetorados ali. A França mandava ali. Então o que aconteceu? Quando o Dom João veio para cá e trouxe toda a família real para cá, uma das primeiras medidas aí do Dom João que foram tomadas quando ele estava aqui no Brasil foi justamente invadir aquela região da Guiana Francesa. Justamente por quê? Por conta desse entrevero, né? Poxa, pensou o Dom João, se os caras fizeram com que eu viesse para cá por conta da pressão francesa, eu vim para cá. Poxa, não vou deixar barato aqui na América. Então o que aconteceu? Dom João invadiu aquela região da Guiana Francesa. Então foi um momento aí complicado, né? Com relação ao Brasil, com relação a essas questões externas. Um outro ponto interessante aí, um ponto importante para a gente mencionar também, pessoal, tem a ver com a região lá do sul do Brasil, ou melhor, do sul da América do Sul. Então, pessoal, aquela região do sul, ali, aquela região da Cisplatina, era uma região extremamente conturbada, né? Desde o processo aí inicial da colonização, uma região ali disputada por Espanha e Portugal. Então, o que aconteceu? O Dom João também passou a atentar para aquela região ali do sul do Brasil, ou melhor, do sul da América do Sul, né? Aquela região ali da Cisplatina. Então, num processo aí de entrevero, né, com a Espanha, por conta do domínio ali daquela região mais ao sul, certo? Num problema que vai terminar, vai ser colocado um ponto final somente lá em 1828, né? Que é quando a região ela se torna independente, tanto da influência do Brasil quanto da influência da Argentina, e vira ali o Uruguai, né? Em 1828. Então a província Cisplatina ela vira aí o Uruguai. Então só que a gente tá vendo, né? Como essa região é importante, como aí o Dom João VI, ele demandou ali uma atenção para aquela região, certo? Por quê? Região ali, como eu falei para vocês, pela qual a prata, né, grande parte do ouro que saía de Potosí na Bolívia, escoava e era mandado para onde? Para a Europa, certo? Então foi bem isso que aconteceu, tá? Bom, pessoal, o Dom João, a gente sabe aí, né, que ele veio para cá por conta das pressões francesas aí do Napoleão Bonaparte, que chegou a invadir Portugal, certo? O Napoleão Bonaparte ele chegou a invadir Portugal. Só que aconteceu? Havia uma forte resistência inglesa lá em Portugal, ajudando os portugueses, que fizeram com que as tropas francesas logo saíssem de Portugal. Então, em grande parte aí do período em que o Dom João esteve aqui no Brasil, Portugal não foi dominada, ou melhor, não foi administrada pelos franceses. Por quê? Porque os ingleses chegaram lá e botaram eles para correr. Então Portugal, né, ficou sendo administrado pelos ingleses por bastante tempo, né?
Os ingleses que tinham agora a porta aberta, a porteira aberta, podiam mandar mercadorias tanto para Portugal quanto para quê? Aqui para o Brasil, para as colônias portuguesas. Olha que beleza! Né? Quem se saiu bem com esse processo todo aí foram os ingleses. Lembra lá que eu falei para vocês das taxas de comércio? Lembra que eu falei? 16% para os produtos portugueses, que chegavam aqui no Brasil, né? 16% para os produtos portugueses, 24% para os produtos de outras nações e 15% para os produtos ingleses, pessoal. Olha só as benesses que tinham os produtos ingleses. Era muito fácil, então, para a burguesia. Quem gostou desse trâmite todo, dessa mudança aí, quem saiu bem foi a burguesia inglesa. Foram os comerciantes ingleses, né? De tecidos, principalmente. Olha só que beleza. Só que aí, se a gente for ver o cenário português, né, os grupos sociais, quem que havia sido prejudicado? A burguesia portuguesa, óbvio, né? Não tinha como concorrer com os produtos ingleses, mais baratos, de melhor qualidade. Então, quem sofreu com essa demanda pelos produtos, né, foram os portugueses, a burguesia portuguesa, certo? Beleza? Entendeu isso aí? Então esse é o contexto que eu vou falar agora para vocês, tá? Pessoal, então por conta desse peso aí que tinha, né, os produtos ingleses, que passou a ter com a vinda do Dom João aqui para o Brasil, o que aconteceu? A burguesia portuguesa ela se indispôs com essa situação. E lá na cidade do Porto, houve um processo no qual essa mesma burguesia ela vai se insurgir contra os ingleses que lá dominavam, né, que lá estavam em Portugal. Isso entrou para a história como a famosa Revolução Liberal do Porto, em 1820. Acontece em 1820. Então essa Revolução Liberal, ela foi o quê? Foi uma revanche, uma revolta contra os ingleses e com a situação que Portugal vivia naquele momento. Imagina só, imagina o rei aqui no Brasil, o rei despachando aqui do Brasil, imagina a vergonha. Imagina a vergonha para os portugueses em geral, não foi só a burguesia não, a população de certa forma apoiou tudo isso, porque era vergonhoso um rei despachar da sua colônia. Ele estava com medo? Estava com medo de represália francesa? Pô, mas os franceses tomaram um pau da Inglaterra, foram massacrados pela Inglaterra, certo? Então, e a Inglaterra? Pô, a Inglaterra não deve mandar aqui em Portugal, quem deve mandar em Portugal é o rei. É o povo português, certo? Então, a Revolução Liberal do Porto, 1820, que depois explodiu uma série de revoluções liberais por toda a Europa, depois eu vou fazer um vídeo sobre isso, ela pedia justamente o que? Ela conseguiu, né, expulsar lá os ingleses da administração e pós-tomada do poder, o que eles queriam? O que eles apregoavam também? A volta do Dom João VI para Portugal. Por quê? Como já falei, era avacalhante, era vexaminoso ter o rei administrando e despachando aqui no Brasil. Não era legal. Então, após a tomada do poder, o Dom João ele se viu então obrigado a voltar para Portugal. E isso ele faz em 1821. Tá? Ele volta então para Portugal então em 1821, certo? E deixa aqui no Brasil os seus dois filhos. O Dom Pedro, o Pedro, né? Depois viria a ser Dom Pedro I, e o Miguel, Dom Miguel, certo? Que depois vai voltar para Portugal numa disputa, né, com a filha lá do Pedro I, né, Maria da Glória, certo? Algo que causou uma guerra civil lá em Portugal, tá? Depois eu posso falar dessa guerra civil aí. Vocês entenderam o processo, pessoal? Então, a partir do momento que o Dom João ele volta para Portugal, aí que está mais um detalhe. A partir do momento que o Dom João VI volta para Portugal, ele é obrigado a assinar um documento. E esse documento que ele assina é o seguinte: ele vai assinar a Carta Constitucional. Ou seja, tudo que o Dom João quiser fazer lá em Portugal e nas colônias, né, que ainda restam em Portugal, teria que passar pela aprovação do Congresso, do Parlamento aí. Isso é muito interessante, pessoal. Por quê? Porque esses governos constitucionais, essa apelação para que existam governos constitucionais na Europa, ela vai começar a se fazer, né? Vide aí que tinha acabado a Revolução Francesa, né? Tem aquele período lá que a gente chama aí de
ou melhor, tinha acontecido a Revolução Francesa, tem aquele período em que retomam, né, revoltam as monarquias absolutistas na Europa, que é aquele período lá do Congresso de Viena. Só que o que vai acontecer? A burguesia ela vai começar a se levantar em várias regiões da Europa, em Portugal, Espanha, Grécia, certo? São regiões importantes aí que vão mostrar que o cenário havia mudado pós-Revolução Francesa. Entenderam isso? Então isso é muito importante a gente ter na cabeça. Tá? Esse momento então que não é mais o absolutismo que vigora, e sim o que? Os reis devem assinar as constituições. Ou seja, o poder não é mais absoluto. Por quê? Porque o Luís XVI havia sido guilhotinado, a era do absolutismo na Europa tinha acabado. Então não fazia mais sentido os reis governarem de forma absoluta. Entenderam isso aí, pessoal? Isso é muito importante aí, certo? Porque viria a acontecer inclusive depois aí no Brasil, né? na sequência aí, certo? Beleza? Então, bacana. Então o Dom João VI, estando no Brasil, começa aí a ser pressionado. Para quê? Pô, Dom João, é o seguinte, você tá aqui no Brasil e parte da tua família tá lá, ou melhor, você tá aqui em Portugal e parte da sua família tá lá no Brasil. Pô, qual que é? Portugal não pode ser, né, parte da família real tá lá no Brasil, Portugal não pode ter essa dualidade. Pede pros seus filhos voltarem para Portugal. A gente quer que eles estejam aqui. Ou seja, pessoal, já se estava, né, na verdade, aí, percebendo que a ideia era voltar a controlar o Brasil como se o Brasil fosse uma colônia. E aí existe um problema, pessoal. Qual que é o problema grave que existe? Com a estada da família real aqui no Brasil, com esse período aí de 1808 a 1821, o que havia acontecido? O Brasil já não era o mesmo. Havia sido criada uma elite, uma burocracia aqui no Brasil, mais arraigada aos valores da terra, mais arraigada com as ideias aqui do Brasil, um sentimento nacionalista, né? Já era possível de se perceber esse sentimento nacionalista. Vocês acham que é possível, então, o rei, né, ou Portugal, vocês acham que foi possível, então, o rei, né, os portugueses reaverem o Brasil sem problema nenhum? Claro que não. Esse foi o grande problema. Como diz a Maria Odila, houve um processo de interiorização da metrópole. O Estado já estava montado aqui no Brasil. Era muito mais difícil desfazer esse Estado que havia sido montado aqui. Parte desse Estado já sendo controlado por uma elite local. Era muito mais complicado, certo? Então isso gerou o quê? Na verdade, esse processo todo aí acontecia pelo que a gente chama de convocação das cortes, tá? As cortes eram como se fossem os representantes do reino, né, de Portugal, das colônias, que se reuniam para debater. E aí se estabeleceu isso, que o Brasil deveria voltar, né, àqueles valores do antigo mercantilismo, do antigo pacto colonial, certo? Isso já não era mais interessante, principalmente para os liberais aqui do Brasil, que comercializavam já com os Estados Unidos, com a Inglaterra. Isso não era mais interessante. O que a gente tem aí então, pessoal? A gente tem um início do processo que iria se consagrar lá com o famoso 7 de setembro de 1822, que é o processo de independência do Brasil. Vocês entenderam isso aí? Entenderam toda essa trajetória para se chegar na independência do Brasil em 7 de setembro de 1822? É isso. Viram que legal? Viram como história é bacana, pessoal? Viram como história é uma ciência, né? Uma ciência tão importante. Detalhe, pessoal, só uma coisa aqui. História é uma ciência, beleza? Existem debates acadêmicos sobre a ciência histórica. Então, não é qualquer um que pode falar de história para vocês. O cara tem que ter um diploma. O cara tem que passar pela academia. Certo? Eu tenho diploma, então eu posso falar um pouco de história para vocês aí, certo? Eu falo isso por quê? Cuidado, pessoal. Tem muita gente aí, muito sabichão, que pode ser que esteja contando a história, pode ser não, que conta a história errada para vocês. Então tomem cuidado aí, é um alerta que eu faço para vocês, tá? Vejam aí não só o meu canal, mas vejam os canais que vocês percebem aí que tem uma certa credibilidade. Tem muito falastrão aí que acha que é historiador, mas não é não.
certo? Existe um método, existe uma forma de se pensar historiografia, certo? Então é um alerta que eu dou para vocês aí. Tomem cuidado aí com o que vocês veem na internet aí, tá bom, pessoal? Pessoal, já deu 15 minutos aí. Agradeço aí pela atenção, curte o vídeo aí, se você tá gostando, dê sugestões, se inscreve no canal e a gente se vê numa outra oportunidade no próximo vídeo, tá, pessoal? Grande abraço, até mais, falou!